Olá, palestrante! Seja bem-vindo a mais um episódio aqui do Pode Palestrar, que é um programa que ajuda você a construir uma carreira de palestrante que fatura acima de 50 mil reais por mês. E nesse tema de hoje é um tema muito importante. Nós vamos falar de um negócio chamado palestra. O que está por trás desse mundo da palestra? Será que ser um palestrante se resume a subir só no palco e mandar a sua mensagem? Meu nome é Arley, eu estou aqui agora com o Vicente Falcão. Fala, Vicente. Muito bem, muito obrigado, meu amigo. Que satisfação estar de volta aqui. Puxa vida, né? Já estava com saudade. E esse tema ele é tão importante porque subir no palco, Vicente, é só a ponta do iceberg, né? É isso. Hoje a gente vai compartilhar com todo mundo, você vai ensinar suas dicas e estratégias para que quem está ouvindo a gente, a nossa audiência, ela possa entender como é a montagem dessa carreira ou desse negócio chamado palestra, né? O que as pessoas não entendem, não sabem, tudo que é pensado, tudo que é planejado, muito antes de você subir lá ao palco e mandar seu recado e sua mensagem para impactar seu público. E aí, vai ser bom hoje? Nossa, hoje temos assunto. Eu acho que vai dar umas 2 horas esse podcast aqui. É grande, hein? Hoje o negócio está bem quente. Só que, Ale, o que nós vamos fazer? Né? Existe um tripé que precisa acontecer para você ter sucesso nas palestras. Hoje nós vamos falar de uma perna, digamos assim, que é montar o negócio. É definir muito bem o que é um negócio chamado palestra. Ou, na verdade, eu tenho vários palestrantes que me procuram de áreas mais distintas e falam: Vicente, eu tenho uma temática fantástica, maravilhosa. Legal. É raro chegar a isso. O que mais acontece, eu tenho mais de 10 palestras, 15 palestras, 20 palestras, eu falo sobre o que você quiser, o que atira para todos os lados. Sabe aquela coisa, aquela metralhadora? Jesus, parou, tá tudo errado. Por quê? Você precisa tomar posse de um lugar no mercado. Então, quando falarem do tema X, tem que lembrar de você. Quando falar do tema Y, vão lembrar, de repente, do seu concorrente. Vão lembrar de um outro nome. Mas você tem que se apropriar de um tema. E esse seu tema, ele pertence ao mercado. Ele pertence a um nicho. Dentro desse nicho tem um subnicho. Ok. Aí o que acontece? A gente precisa entender quem é o meu cliente, que nós chamamos no mundo, né, tecnológico de avatar. Quem é seu avatar? Quanto mais você especificar isso, quanto mais você definir isso, quanto mais clareza você tiver de quem é o seu público, mais assertivo você vai ser. Maravilhoso. Eu acho que a gente o negócio já está bem caminhado. Já deu um aquecimento, né? Não é? Mas acho que a gente precisa entrar por etapas, por cada coisa. Isso aí. Então, só para relembrar aqui, nós vamos falar sobre como você estruturar o seu negócio de palestra. Gente, é como se fosse uma empresa. Isso aí. Né? Uma empresa é um negócio. E a gente vai te ajudar nesse podcast como que você vai estruturar o seu negócio de palestra. Só para te traduzir, esse negócio está dividido em 7 áreas. Nós vamos falar hoje sobre essas 7 áreas. E a primeira área, Vicente, que a gente sabe que é muito importante, que é você definir qual é o seu mercado. Isso aí. Né? Isso aí. Mercado, mas como assim mercado? Isso, você precisa definir o seu mercado. Explica pra gente, Vicente. Dê um exemplo de tipos de mercado, porque o importante é o mercado, nicho e subnicho. Fala pra gente. É isso aí. Então, primeiro, eu vou só complementar uma fala sua. Palestra é um negócio. E você ministrar palestras é uma profissão. Você tem que encarar como uma empresa que você vai investir e você quer ter retorno financeiro dela. Perfeito. Tá? E junto com essa empresa, você depois vai fazendo outros produtos. Tá? De uma palestra vem um curso, vem uma imersão, vem livro, vem produtos digitais. Você começa ali a criar uma prateleira de produtos que a empresa tem que ter. A empresa tem que ter mais de um serviço, tem que ter mais de um produto para vender. Palestra igualzinho. Então, você que quer entrar no mercado das palestras, você precisa entender que isso é um negócio, isso é um business. Tem um monte de equipe, tem um monte de fornecedores que você tem que contratar, tem um monte de gente que você tem que trazer para perto, grandes especialistas, tá bom? Para que ela seja rentável, bem produtiva. É Perfeito. isso. E me fala um pouco de mercado, para a gente poder dar um exemplo.
Primeira coisa é definir um mercado. Então, eu, Arley, sou especialista na área de marketing. Perfeito. Ok? Ok. Mas se eu fosse da área do direito, seria o mercado do direito. É isso aí. É o mercado jurídico, é o mercado do direito. Vamos dar um exemplo, Arley. Simples. Eu preciso de alguém que seja o cara ou a mulher, a fera em direito trabalhista. Ótimo exemplo. Então, o que que acontece? O mercado é o mercado do De direito. direito. Direito trabalhista é um nicho. Ok. Opa! Tá, Vicente, mas dentro desse nicho tem subnichos? Tem outras áreas específicas. Pode ser o direito trabalhista de indústria. Pode. Empresas focadas em indústria. De PJ agora, que está saindo muito, né? Tem um Perfeito. monte de gente erroneamente usando, né? Fazendo aí, usando os PJs de uma forma diferente, e isso a Justiça do Trabalho já está com um olhar diferenciado para Perfeito. isso, tá bom? Se eu Sindicatos estão batendo e um monte de gente batendo, então tem um monte de coisa acontecendo. Então, você tem os subnichos ali. Se eu fosse da área da saúde, então o mercado seria o mercado da saúde. Isso. Vamos supor que eu fosse um ortopedista. O nicho seria ortopedia e pode ter um subnicho. Você Porque eu posso ser um médico, ortopedista, especialista em coluna. É o meu subnicho. pode. Ou posso ser especialista em joelho? Pode. Você Então, pode, esse é um exemplo. pode ser um especialista em medicina esportiva, Ótimo. né? E olha só, públicos diferentes. Perfeito. Mas como assim, Vicente? Mas a medicina não é uma coisa só? A especialidade não é uma coisa só? A especialidade, ela define uma série de variáveis aí. Tá? Na medicina esportiva, você vai trabalhar com quem? Com triatletas, com futebol, com vôlei, com esse tipo de atletas. Você vai... Com quem que você vai trabalhar? Ou você vai trabalhar com os praticantes de qualquer esporte, que é livre, como é uma academia. Sim, perfeito. Ou agora um monte de gente que está ficando empenada aí com crossfit. Né? O crossfit está arrebentando um monte de gente. Por quê? Porque às vezes não tem um especialista legal para cuidar e o pessoal faz de qualquer jeito. Então está enchendo os consultórios, né, de ortopedia com um monte de gente com um monte de problema, e isso é uma verdade, a gente tem que tomar cuidado com isso. Opa! Então, quando eu defino um cliente, nós chamamos assim. Como é que eu defino mais esse cliente? A gente chama de avatar. Então a gente está indo aí daqui a pouco pro... terceiro passo, desculpa, só voltando aqui. Vamos. Só para ficar claro. Então, primeiro eu preciso definir o seu mercado. Mercado. Depois o seu nicho. Nicho dentro desse mercado. E o subnicho. Com certeza você já trabalha em alguma área, já é um especialista, você só precisa agora categorizar em que área que você está atuando. Posso até dar mais uns exemplos. Por exemplo, educação. Ok. Né? Eu tenho o mercado é educação. Eu tenho um nicho que é educação especial. Ok, Educação inclusiva. Educação especial. Legal. Que subnicho? Bem, a gente pode pegar um subnicho chamado autismo, que é uma coisa que está muito em alta. Né? Tá dando muito problema nas escolas, uma super demanda, está efervescendo. Muita gente não sabe o que fazer. Olha só, eu fiz todo eu consegui me posicionar. Eu vou falar para esse público. Perfeito. Tá, mas Vicente, dentro do autismo, eu vou falar para os professores ou eu vou falar para os pais? Aí são dois mercados. Aí dá a parte do público. Aí você tem um público dentro do seu subnicho que, se você for falar para professores, você vai virar grande referência, autoridade para esses professores. Perfeito. Você vai atrair os seus pares e vai ser uma liderança, uma grande autoridade dentro dos seus pares. Se você for falar para as famílias, o que acontece? Seu consultório vai encher. Você está trazendo aquele público que vai te procurar porque quer atendimento, quer acompanhamento, quer suporte. É a mesma coisa na medicina, é a mesma coisa na contabilidade, é a mesma coisa em qualquer outro profissional liberal. Eu fiz o quê? Mas a maioria dos palestrantes que me procuram não tem clareza nisso. Abre um guarda-chuva e fala, eu falo de tudo que você precisar. Olha, eu falo de direito trabalhista, de tributário, civil, família, o que precisar eu estou fazendo. Você pode até fazer no trabalho, mas você não é especialista em nada. Eu costumo dizer que você é um generalista. Quando você é um generalista, você não ganha dinheiro. Não ganha dinheiro. Não. Você não ganha dinheiro, não ganha autoridade, você é só mais um na multidão. Você falou uma coisa importante que eu acho que a gente poderia colocar, que é o quarto passo. Que depois que você define o seu subnicho, você vai começar a montar
a história que você tem, a sua vivência nesse subnicho. Que é o quarto ponto importante para a gente montar esse negócio chamado palestra. É aí que eu defino qual é o tema da minha palestra. Olha só, eu me posicionei nesse mercado, de todo esse processo, nichei, pronto, agora tá. O que o meu cliente, qual é a dor do meu cliente? O que meu cliente quer? E o que eu vou falar para atrair esse cliente, para contribuir com esse cliente, com esse avatar? Outra coisa, qual é a idade desse avatar? Qual é a classe social dele? Né? Qual é a região que ele está? Uma coisa é você ter um cliente classe A, outra coisa é ter um cliente classe C. É diferente. Perfis diferentes, valor diferente, abordagem diferente. É diferente. Perfeito. Então, qual é a temática que você vai colocar na sua palestra? Qual é o tema dela? Isso é uma das coisas hiper mega poderosas, que se você não tiver um tema bom, que crie conexão, o que acontece? Você não vai vender. Perfeito. Você não vai despertar. Ninguém vai contratar você. Perfeito. Então, e isso vai variar para cada um tipo de negócio, para cada um mercado. Cada um chega. Eu posso trazer 2 ortopedistas, 3 ortopedistas. Eu vou falar que nós vamos preparar palestras diferentes, para públicos diferentes, para dores diferentes, para perfis diferentes. Então, e que eles vão poder ser referência na ortopedia em temas diferentes. Então, assim como você não pode ter uma lista de várias palestras para falar sobre qualquer tipo de assunto, é um erro fatal você querer também falar para todo mundo. Não dá. Né? Não dá. E nessa etapa que você falou agora, que a gente pode chamar, acho que de quinta etapa, eu anotei aqui, é a definição do público, né? Que a gente chama de avatar, vamos colocar assim, né? Sim. Que é o público que você quer alcançar. E você falou um negócio muito interessante, que é a palestra, ela só existe porque ela é uma solução para um problema ou para uma dor. Isso aí. Né? Eu estou me sentindo muito bem. Eu não vou ligar para uma farmácia agora e pedir um remédio para dor de cabeça. O remédio só existe porque existe uma dor. Isso aí. Né? Então, o especialista ele se formou numa área porque existe demanda no mercado, ou seja, pessoas ou empresas que precisam daquele tipo de serviço dele. É isso aí. E a mesma coisa é a palestra. Né? Então, quando a gente define o público, um passo muito importante que você falou é quais são as dores que esse público tem, que necessidades ele tem, que o meu conhecimento e a minha história será capaz de agregar, de somar, de fazer a diferença. De eliminar essa dor. É isso aí. Né? De fazer ele alcançar aquele resultado. De levar um conforto, de levar uma solução, de efetivamente resolver. A gente compra remédio para quê? Solucionar uma dor. Para solucionar acabar com uma dor. Né? É isso, entendeu? Então a sua palestra, o seu trabalho, você é um especialista no determinado assunto, para quê? Para acabar com aquela dor daquele cliente. Tem dores que são perpétuas, não tem jeito, mas você tem que fazer o quê? Amenizar, fazer com que a pessoa, de repente, conviva com aquela dor, mas de uma forma mais... E a maioria das vezes a gente quer eliminar. Perfeito. Então, isso tem que ter clareza. O palestrante precisa ter clareza com todo esse posicionamento. Eu já fiz algumas palestras, participei de palestras bem interessantes, que você vê, quando o palestrante ele tem noção disso, você vê ele aplicando na prática. Quer ver uma coisa? Como é importante você conhecer o público, tem gente que começa uma palestra, quem aqui já me conhecia, levanta a mão. Aí às vezes muita gente não levanta, muita gente levanta. Quem aqui tem um problema A, B e C? Ótimo. Eu vou falar já para essas pessoas. Para vocês. Quem aqui, vamos supor, se é um congresso de professor, e vai um especialista lá, quem é professor de educação infantil? Quem aqui desses professores tem crianças especiais na sala de aula? Pronto, ele já sabe que ele vai falar para aquela dor. Vocês têm problema do aluno acontecer isso, dele ficar assim, dele apresentar um caso assado, do estado de espírito fazer assim, do comportamento vai dando assim. As características todas lá que acontecem na Essa sala. palestra aqui foi feita para você. Então agora a gente vai começar. Então essa identificação, essa conexão, ela tem que funcionar. Ela precisa funcionar. Se não, entendeu? Fala a palestra, você vai falar para as palestras, as pessoas começam a levantar e sair. Né? E tem que estar claro no seu tema, inclusive, minha palestra sobre isso. Por quê? Porque quem vai lá, quem está lá, está esperando ouvir sobre aquele tema.
Perfeito. E é muito comum também você ter um palestrante que tem um tema X e ele fala sobre o Y. E aí as pessoas, quando é que ele vai começar a falar sobre o tema da palestra dele? Perdeu, já era. Não tem isso não, Vicente. Existe. Duvido. Existe. Não tem. É o que mais tem. É o que mais tem. E esse é o grande problema, entendeu? Você vai falar sobre o assunto X, tá todo mundo lá esperando Mas sobre esse aí aquele não assunto. passou pela escola de palestrante. Não Esse passou, não passou. Então, esse é um trabalho árduo de lapidar o diamante, entendeu? A gente precisa, para depois vender, para depois fazer marketing. Tudo começa em definir certinho qual é o seu produto. Seu produto é uma palestra? Qual é a sua palestra? Para quem você vai falar? E aí, é claro, né, depois a gente pode ter o próximo podcast aí, falando sobre como estruturar a sua palestra, passo a passo, aquela coisa as toda. etapas. Porque a gente vai esmiuçando isso. Agora e está definindo o negócio, né? É isso aí. Agora eu tenho que definir o meu negócio. Para onde que eu vou? Qual é outra coisa que eu falei no podcast passado? Não tem como você fazer uma palestra, montar uma estrutura, uma palestra poderosa, sem você ser um especialista naquilo, sem você ter uma história, uma vivência, né, os seus cases. Como que você vai trocar? Como que você vai resolver o problema dos outros, as dores dos outros, se você não é especialista naquilo? Vicente, quando eu estava lá na minha vida acadêmica, né, eu entrei para a faculdade, eu lembro de um caso que aconteceu que você me lembrou isso agora. Tinha uma professora que me dava uma aula de base de dados, né, como fazer análise de dados, cruzamentos e tal. Cara, e aquelas aulas estavam ficando chatas e mais chatas, mas só que ela era doutorado. Ela tinha um doutorado nessa área. Eu fiz uma pergunta para ela: você já trabalhou em alguma empresa e você fazia gestão? Como é que você operava isso? Você aplicou Minha isso? curiosidade, se aplicou? Não, ela só leu os livros, aprendeu como se fazia e estava replicando aquela teoria para a gente. É muito diferente. Né? É muito diferente. Da mesma forma que, assim, é muito complexo você subir, ir para um palco, ensinar algo que você não conseguiu, você não teve aquele problema, você não passou por aquilo e não resolveu, né? Então é tão importante você entender a sua história, os desafios que você passa no dia a dia, porque essa vivência é que vai virar um exemplo e um modelo para que as pessoas possam replicar. E eu vou complementar o seu exemplo falando assim: quando um cliente, um organizador de eventos, um prefeito, um CEO de uma grande empresa, um grande executivo de uma grande empresa me liga e fala assim: Vicente, eu quero um palestrante bom para falar sobre o assunto tal. Eu só posso indicar para ele alguém que tenha a teoria, a prática, história, vivência. Gostei dessa, hein? Por quê? Teoria, prática, história e muita vivência. Ó, galera, ficou a dica aí, hein? Por quê? Porque esse cara vai ter propriedade, ele tem experiência, ele tem fundamentação acadêmica, sabe? Ele foi, né, para o chão da fábrica, ele foi para o chão da sala de aula, ele botou a mão na massa, ele viu como é que faz, ele entende, ele já passou por já tomou um monte de cacetada, já experimentou um monte de coisa, já testou um monte de coisa. Como que eu vou ensinar algo para alguém sem experiência? E detalhe, quando aquele cliente ele vai falando, eu preciso alcançar o objetivo tal, eu quero uma pessoa para falar sobre esse assunto, por quê? Porque aqui eu estou com um problema tal, tal, tal. Eu preciso de alguém que venha resolver esse problema. Perfeito. Eu preciso de alguém com bagagem para poder ajudar a minha equipe, para oxigenar a minha equipe, para trazer algo novo, para resolver, para desatar os nós que eu tenho. Quando então alguém contrata um palestrante, ele quer isso. Quer que a pessoa tenha um conteúdo maravilhoso, que a palestra do cara seja agradável, né? Que a palestrante que for lá seja maravilhosa, educada, cuidadosa, sim. que faça diferença, que seja generosa, que deixe um conteúdo maravilhoso, que dê dicas aonde eles vão buscar mais informação, onde eles vão estudar mais, aonde está o pulo do gato. Vai ter continuidade, né? Não pode encerrar a palestra e acabou aquilo ali e a vida continua. E o mais importante, ela vai lá para que no dia seguinte, aquelas pessoas que assistiram a palestra dela já façam a diferença no seu dia a dia. Porque uma empresa contrata porque ela quer um resultado. Ela quer uma mudança resultado. de comportamento. Então, aí eu te falo,
Eu posso levar qualquer um? Não pode. Eu posso pegar uma pessoa que não tem experiência? Eu posso pegar uma pessoa que não tem bagagem? Então, hoje a gente é referência nisso. As pessoas me chamam, as pessoas me pedem determinados profissionais e eu tenho que dar exatamente aquele remédio certinho. Ó, eu vou te mandar fulano ou vou te mandar ciclana, que ela é top, que ela vai fazer exatamente o que você quer. Ela vai exatamente resolver a sua dor. É isso. Pronto. É isso. Esse é o pulo do gato. E a maioria dos palestrantes hoje, sabe, ainda estão perdidos nesse processo. E isso é importante até para o palestrante ter no portfólio dele, na apresentação dele, né? Claro, claro. Porque fulano, especialista na área tal, atuou assim, teve o resultado A, B e C. Opa, essa passagem dele É importante. já me dá indicadores do que eu preciso. É importante. Sei lá o que ele E tem. outra coisa, na apresentação mesmo, né? Hoje, quando você manda, aí já é outro tema de podcast, tá? Quando você preparar um portfólio, que é o preparar a sua apresentação para venda, né? Então você tem que colocar ali os elementos que deixem claro que você é o cara que resolve aquela dor, que você tem experiência, que você já se apresentou em um monte de lugar, que você é o cara. Então, o portfólio é metade da sua venda. Perfeito. É a sua apresentação. Vai Esse ter é o seu mais um cartão podcast, de então, pra gente falar Tem que disso. ter outro para É. falar sobre isso daí. Você está vendo Perfeito. como é que é um monte, né? Sim. É um negócio, Faz é um parte da business. estrutura do Faz negócio. parte da estrutura do negócio. A gente É quer um uma outra podcast falando parte. sobre a venda da sua palestra. O que compõe o processo de venda da É palestra. isso aí, Que entendeu? começa ali no marketing, nessa organização. Vai ser outro. Voltando aqui no público, Vicente, eu, Arley, montei minha palestra, defini o meu mercado, defini o meu nicho, defini o meu subnicho, ou seja, estou mais específico ainda, e essa especificidade cria conexão, porque as pessoas sabem o que ela procura, que se encaixa no que eu ofereço. A gente entendeu a minha história, o que eu tenho de passagem nisso, minhas experiências, né, os pulos que eu dei e por aí vai, e a gente vai definir o público e a dor desse público. Agora tem um passo importante que você falou, que está no seu método, que esse público ele ainda pode ter duas variações se falando de palestra. Você pode ter o público técnico Sim. e o público consumidor final. Cara, eu achei isso muito interessante. Queria que você explicasse aqui, né? Desse público técnico, vamos supor. Eu sou um advogado tributarista. Perfeito. Tributarista. Eu posso palestrar para advogados recém-formados que querem conhecer o direito trabalhista e eu vou ensinar a eles o que é advogar nessa área, quais são as técnicas, que tipo de empresas eles podem operar e por aí vai. Ou eu posso dar palestra para empreendedores, ensinando conceitos e questões do direito trabalhista que como a empresa dele pode ou economizar, ou deixar de tomar prejuízo, pagar mais ou pagar menos e ter esses benefícios. Então tem esses dois públicos. É isso mesmo? É isso mesmo. Você não só vai palestrar para advogados recém-formados, como que você vai advogar também para advogados experientes, cascudos, que já têm uma vasta, mas que de repente são especialistas em outras áreas. Perfeito. Só que o que acontece? Às vezes no escritório de um cascudo desse, tem uma empresa top que precisa dos seus serviços. Aí mas aquele cliente é dele. Sim. Aquela empresa XYZ é dele. Mas ele está dando essa assessoria jurídica lá, de repente, para o área do direito empresarial. É isso aí. Ele incorpora o trabalhista aqui com você. Ele vai te ligar, Arley, preciso do seu serviço. Eu estou com um cliente aqui, assim, assado, que está precisando muito do seu serviço. Você é o cara, você é o especialista da área, você é o bambambam, você é a grande autoridade. Quero você comigo. Quanto que você cobra? Vou repassar para lá. Então, olha só, você fez uma palestra lá na OAB, que é a classe, né, que representa todos os advogados, você foi dar a sua contribuição, você se posicionou como uma autoridade naquela área, você não é mais, não é menos que ninguém, mas você naquela área, você é especialista, você deixou diversas contribuições, perfeito. Você já passou para aquele mercado que você é a grande autoridade. Já vão te respeitar e pode ter certeza, vão gerar um monte de negócios por causa disso. Você foi lá e plantou. Para uma, você isso plantou. aí. E qual é o resultado? Qual a colheita que ele pode colher disso? Um monte, né? E outra coisa, aí você vai para os empresários, empreendedores, né, para o mercado falar
sobre, né, como economizar, como não errar, como não tomar multa, né, como de repente recuperar impostos que você pagou de forma indevida que não precisa. Olha só, você abrir aí você vai capitalizar, sabe, um monte de empresas, de empresários, de clientes, para quê? Para o seu negócio, para o seu escritório de advocacia. Você daria um outro exemplo de outra área que são áreas que está ligada ao nosso público, à nossa audiência? Vamos lá. Falamos do direito. Dá um outro exemplo para mim de uma outra área que você acha importante. Como você aplicaria isso? Vamos falar no marketing? Pode ser no marketing. Pode ser no marketing? Pode ser. Você quer no... Pode ser para o contador, para a medicina. Contabilidade? Podemos, né? A gente pode ir para uma série de outras... Você que é muito bom na área de educação. Pronto, vamos para a educação. Vamos para educação? Né? Vamos lá. Você que tem, né, faz congresso no Brasil inteiro, tem vários negócios. Como é que seria uma aplicação de um professor ou de um especialista na área de educação? Sim. Dê um exemplo de um nicho, um subnicho dele. E quem seriam esses dois públicos, o público técnico e o público consumidor final? Então, hoje está acontecendo uma coisa muito grande. O governo federal está incentivando os municípios a criar as escolas de tempo integral. Certo. Aquelas escolas que o aluno chega e ele fica de manhã e de tarde na escola com uma série de atividades, disciplinas. Legal. Existem hoje especialistas em educação integral. Então, o que acontece? Os municípios estão contratando esses profissionais para fazer o quê? Para dar assessoria, para dar suporte. E também estão contratando para ministrar palestras. Então, você pode ir para a universidade falar, você pode fazer consultoria, você pode vender seu livro, você pode vender workshops. Toda área tem isso, Arley, toda área. Vamos pegar a área médica aí, um dermatologista. Tem uma pessoa que é referência, né? Hoje a medicina estética está muito avançada, avançada, está muito em moda, está em alta. Você pode hoje ser uma referência para aplicar um determinado produto. Um procedimento. Vão levantar bumbum, que hoje está na moda, né? Bunda é uma coisa que está cara hoje, não está fácil não, entendeu? Custa caro, né? Mas hoje não se faz mais aquela plástica para colocar silicone. Hoje você aplica outros produtos. Claro que isso tem que ser feito no consultório, no especializado, né? Numa dermatologista, um médico e tal. Mas, enfim, hoje não faz mais corte para poder aplicar, né? Já tem uma medicina. O que acontece? Eu tenho uma cliente, uma médica, que é da escola de palestrantes, que está com a gente, que ela é uma grande especialista em dermatologia. Ela é contratada pelos laboratórios médicos para poder ensinar a outros médicos a como fazer esse procedimento em outros estados. Então, perfeito. Então, ela tem um público A dela, que são os outros dermatologistas que não dominam a técnica que ela domina. Que ela vai virar uma referência para eles, certo? E ela tem o consultório dela lotado, enchendo a cada dia. Cada palestra que ela faz, cada vez que ela sai na TV, numa revista, num jornal, explicando os procedimentos, trazendo as técnicas, trazendo as ferramentas, trazendo tudo. O que acontece? Ela vai... Hoje ela já está com 3 clínicas. Cara, então quer dizer que fazer palestra é um imã para atrair novos negócios? Na verdade, fazer palestra, você está adubando o seu negócio. Você está fazendo seus negócios ser mais prósperos. Você está fazendo o seu negócio ser ainda mais frutífero. Sabe? A sua colheita triplica. É como você ter um milho bom na plantação, um café bom na sua plantação. Quanto melhor for a qualidade do café, quanto mais você adubar, né, maior vai ser a sua colheita, mais ela vai render. Fazer palestra nada mais é do que você trazer abundância para os seus negócios. Você acha que muita gente procura esse mercado de palestra, quer se tornar um palestrante, porque ser palestrante agrega valor na carreira? Muita gente desconhece. Chancela. É uma chancela. Mas você sabia que muita gente desconhece isso? Tem muita gente que quer botar na bio, né? Fulano de tal, especialista nisso embaixo. Palestrante na área X. Quando coloca palestrante, você já saiu da... Você virou uma autoridade. Você já saiu da média. Né? Você sai da média, né? Você já subiu alguns andares. Porque quando você vai para um palco, pega um microfone, encara uma plateia para falar algo, lançar sua mensagem, é porque você está muito empoderado para isso. Eu acho que o respeito já é natural. Você ter o título de palestrante. E agora você acaba de reforçar. O fato de eu dar uma palestra para o meu público consumidor final, não para o especialista, a pessoa assiste 1 hora de palestra, 2 horas ou 40 minutos,
às vezes aquilo vira uma centelha que automaticamente essa pessoa quer continuar a vida com você. Perfeito. Num tratamento, num serviço contínuo. Mas você tem a oportunidade de mostrar que você é a grande referência, a grande autoridade naquele segmento, sabe? Naquele nicho. É isso. E as pessoas estão procurando isso. A cada dia que passa, né, tudo está muito segmentado, né? Mas você só... Existem alguns tipos de pessoas que procuram a gente para ser palestrante. Tem gente que quer ser palestrante só por, né, autoridade, para falar que é palestrante. Autoridade ou status? Mais status, né? É, status. Pô, porque o palestrante viaja muito, porque o palestrante tem, né, é tratado como celebridade, aquela coisa. E é mesmo, sim, entendeu? Sim. A gente chega nos lugares, graças a Deus, a gente é tratado muito bem como chefe de Estado. Né, com toda a mordomia do mundo. É isso. Cada dia você está num lugar diferente, né? Ontem uma amiga minha me ligou: Vicente, eu quero bater um papo com você, tomar um café com você. Tô 3 semanas fora. Vários lugares. Isso é verdade. É difícil, né? Assim, para falar com o Vicente é difícil. Oi, Vicente, como é que você tá? Ele demora umas 2 horas. Arley, tô no avião, tô descendo, daqui a pouco eu te ligo. Cara, mas ele falou ontem, 9 horas da noite, ele tava chegando em Vitória. Falei, hoje ele deve estar tranquilo para falar comigo. Não, tô descendo em São Paulo, que eu vou fazer uma conexão para Fortaleza. Falei, meu Deus, esse homem não para. Aí eu vou ligar na sexta-feira. Arley, tô chegando em Curitiba, já te chamo. Falei, meu Deus do céu. Como assim, né? Como Mas assim? É isso, né? E outra coisa, eu tenho, né, as nossas palestras, eu tenho mais de 800 palestrantes que a gente cuida da carreira deles. Essas 800 palestras geram centenas de convenções, centenas de trabalhos, de formações, de cursos, e tem alguns clientes que são os nossos clientes VIPs que eu tenho que estar lá acompanhando. Certo. Né? Porque os clientes querem o Vicente lá acompanhando, ajudando também. Aberto, né? Por quê? Porque sentem mais segurança que a gente está ali. E é claro, existem os palestrantes que entenderam que fazer palestra potencializa seu negócio, e tem aqueles que, assim, que estão num determinado momento da sua carreira, Arley, que já chegaram assim num patamar muito bom, por contadores fantásticos, psicólogos fantásticos, corretores de imóveis fantásticos aí, que são muito bem sucedidos, donos de outros empreendimentos, que eles querem palestrar para quê? Para poder dar continuidade e fazer um mundo melhor. Sim. Sabe? E porque ele já entendeu que o propósito dele que ele tinha, toda aquela jornada dele chegou em um nível que agora parece que já cria um muro, né? A empresa às vezes não tem mais para onde crescer. Isso aí. E essa reinvenção, ela rompe fronteiras, né? Eu tenho cases de palestrantes que eram hiper mega bem sucedidos em seus negócios. Sim. Que as palestras começaram a trazer um novo sentido para a vida dele. Aquele negócio que ele tinha não dava mais prazer, não dava mais felicidade, aquela não tinha mais tesão. Já acabou o tesão daquele negócio, já está no automático. O que ele fez? Vendeu aquele negócio, que era próspero, e hoje está trabalhando com um outro foco, que é ministrar palestras pelo Brasil inteiro. Ser mentor. Gente, está mentorando. Outra coisa, hoje ele é investidor anjo de outros negócios. Sim. Sabe? Então ele está num outro posicionamento. E isso está fazendo o quê? Está triplicando o retorno financeiro dele. Ele está trabalhando com um monte de gente. Com uma qualidade de vida totalmente diferente. Totalmente diferente, né? São pessoas que, Vicente, eu tinha lancha, mas eu não conseguia andar na lancha. Hoje eu consigo. Poxa, eu tinha um sítio que eu não conseguia ir no sítio. Hoje... Qualidade com os filhos, tempo para a família. Tudo, né? Mudou. Hoje está cuidando da saúde, que não tinha tempo de cuidar da saúde. Então, mudou. E eu acho que esse é o nosso propósito, né? É buscar isso daí. Então, palestra é um negócio que você tem que encarar como uma empresa. Tem que se reinventar o tempo inteiro, tem que investir, tem que buscar novos mercados, tem que comprar bem, tem que vender bem, tem que estruturar. Informação, melhorar o tempo inteiro você tem. E para você se manter no pódio, tem que o tempo inteiro estar trabalhando, né? Para você continuar sendo líder. Só que é um trabalho diferenciado, né? Só que é um trabalho prazeroso, gostoso. Você está falando da tua história, o produto é você. É outro. É diferente, né? E é gostoso quando você recebe novos palestrantes, sabe? Tem uma turma maravilhosa chegando aí, que tem conteúdo, que tem vontade, mas que às vezes não sabe como começar, como fazer. Sim. Né? Vicente, eu começo por onde? De que jeito eu começo? Por onde eu tenho que caminhar?
Vem para perto, chega junto aqui. E esse podcast já está falando disso. Como é que começa? Como é que começa? É isso aí. Vicente, estamos chegando na nossa etapa final aqui, e onde você fala que é o último passo, que seria o roteiro. Só que o roteiro a gente não vai falar por detalhes. Roteiro é outro podcast. É um outro podcast. Outro podcast. Que é o próximo passo. É o próximo definir nicho, definir avatar, definir as dores. Tá, qual vai ser o tema da nossa palestra? Ok. Quanto tempo eu vou falar? A gente pode dizer que o tema é o produto? Ali? Quando você cria o tema, ele é o produto. Assim, pronto, agora é o produto. Eu posso ter 3, 4 palestras no mesmo negócio meu ali, entendeu? Uhum. Mas eles são produtos diferentes. Eles são para dores diferentes. Mas estão debaixo do meu subnicho. Isso tem que ter clareza. Sim. Tá? Não dá para mim ter 3, 4 subnichos, isso é muito difícil. Você não vai virar, você tem que ser referência em um subnicho. Você falou de dor, que é uma coisa importante que está aqui na sua lista, mas acho que a gente viajou um pouco, né? Aqui na normal. Foi para outra área. Mas quando a gente definiu esse público, que é o público técnico, ok, né? Onde você vai falar para quem é da sua classe, e o público final que consome o teu serviço, a gente, para isso aqui dar resultado, a gente precisa entender a dor do técnico e a dor desse daqui. São falas diferentes. Porque o técnico tem uma dor diferente. Isso aí. Ele saiu da faculdade ou ele está 10 anos naquele mercado, mas ele não entende da tecnologia que você usava. Às vezes ele é um nutricionista que utiliza um método, né, para aquela dor, mas vem um outro nutricionista que trabalha de um jeito diferente e fala assim, eu não sabia disso. Como é que eu posso fazer a solução do meu cliente ser mais acelerada ou mais assertiva? Eu vou aprender isso. Então, entender a dor é uma coisa assim, fundamental nesse processo. Eu já vou dar uma palhinha do roteiro, você deixa? Rapidinho. Vambora. Olha só. Você vai falar para 2 públicos diferentes. Certo. O técnico e o consumidor final. No técnico, você pode usar as expressões técnicas, sabe, da área. Para o consumidor final, você não pode falar porque ele não vai entender o que ele está falando. Isso é repimboca da parafuseta. Que é isso, gente? Eu não estou entendendo. Então, até a linguagem é diferente. Sim. A definição da palestra é diferente. O tempo daqui é diferente do tempo daqui. Os exemplos daqui são diferentes. Olha só, você tem o mesmo, né, a mesma dor, mas 2 públicos diferentes. Olha só, você tem 2 palestras diferentes. Eu já tenho 2 produtos diferentes só aí, ó. Perfeito. Então, e como definir isso, como desenvolver isso, como rascunhar, aí tá no outro podcast. Perfeito. Deixa eu te falar uma outra coisa que está ligada à oportunidade. A gente está falando de negócio, de palestra. É possível um palestrante, hoje, não depender de convites de grandes congressos, de seminários, de feiras, onde ele vai palestrar para a área técnica, para o público técnico dele? Ele consegue criar outras oportunidades para palestrar para o público final, o consumidor final disso? Claro que consegue. Se tiver tudo muito estruturado, se tiver um marketing legal, uma equipe de vendas legal. Ele pode criar uma palestra tipo na cidade dele? Pode. Eu sou médico, pediatra, e eu ajudo os pais a cuidar de algum problema, vamos supor que seja insônia de criança. Criança que passa a noite toda dormindo, vamos supor. Eu poderia criar uma palestra na minha cidade, alugar uma sala para 50, 100 pessoas, divulgar no Instagram e dar essa palestra para essas mães e para esses pais? É um exemplo. Pode. Dentro desse trabalho nosso, Arley, dentro de organizar quem é seu público, quem é seu perfil, quem é seu avatar, você vai ter ali quais são as dores. Então a gente vai fazer uma grande pesquisa de quais são as dores que tem, né? E tem trabalhos e mais trabalhos, demandas e mais demandas. Tem um monte. Então, é possível? Claro que é. Como você, por exemplo, você tem lá uma palestra maravilhosa, top. Você conseguiu pegar aquela palestra e colocar no livro. Ok. Você já criou outro nicho. Outra coisa, seu livro chega em vários lugares do Brasil que você nem acha que existe. Daqui a pouco estão te ligando para chamar para dar uma palestra. Tudo fruto da palestra, já surgiu um outro negócio. Já surgiu. É o que eu falo da esteira de produtos. Uma coisa vai puxando a outra. Eu tenho hoje alguns produtos digitais. Eu tenho uma empresa, sou presidente de uma outra empresa, que nós temos alguns produtos digitais. Arley, nós temos 35 mil
clientes em um produto. Nossa. Mais de 500 cidades no Brasil. Isso surgiu de uma palestra? Não. Isso surgiu de uma necessidade do mercado, de um subnicho que a gente detectou e que viraram várias palestras, que viraram várias ferramentas, vários cursos, material, e virou um business. Ele é um produto do nosso negócio. Perfeito. Lá. Que se atinge um público que tem uma dor. E que deu uma ramificação enorme, que tem um monte de coisa que movimenta milhões por ano. Sensacional. É um nicho. Sensacional. Mas começou com uma palestra. Eu acho que tudo depende de você estar com a mente aberta, né? Quando a gente fala de negócios, o palestrante não pode só se comportar como um palestrante pensando em palco, microfone, telão e luz. Ele tem que estar pensando como um negócio. E pensar um negócio é ter uma mente empreendedora. Eu sou um empresário do meu conhecimento. É isso aí. Eu sou um empresário que desenvolve um produto da minha experiência. E a partir do momento que ele começa a pensar dessa forma, as coisas começam a se conectar, as dores caem no colo o tempo inteiro, as demandas caem no colo e você começa a querer criar outras soluções para atender aquelas dores. Né? Então, assim, não tem desculpa. Acho que o mundo tem muita oportunidade, desde que você passe a ter uma mentalidade que você precisa o tempo inteiro estar aberto a mudanças. Por exemplo, eu detestava live. Eu detestava isso aqui. Nunca gostei. Gostava de fazer palestra. Sim. Tá? Mas fazer live, gravar vídeo, tal, nunca gostei. Entendeu? Na pandemia, a gente estava começando a desenhar um produto digital. Não tinha. Entendeu? A pandemia forçou isso a gente. Entendi. Eu detestava live. Com 2 meses de pandemia, a gente tinha 3.000, 4.000 pessoas conectadas numa live comigo. Nossa. De graça, 0800, sem objetivo de ganhar dinheiro. Nem... Por quê? Eu queria ajudar as pessoas de alguma forma. Achamos, contratamos, fiz mentoria com o pessoal, contratei um pessoal, vão comigo, explodiu. A gente hoje chega a lugares que as pessoas conhecem a gente de lugares que eu não faço a mínima ideia. Você nunca iria lá? Nunca iria lá. Aldeias indígenas. Eu fui recebido no Mato Grosso, lá em Roraima, em aldeias indígenas, que as pessoas andavam 4, 5 horas de barco para chegar numa comunidade, né, indígena que tinha uma internet via rádio para assistir a gente. Como é que tu sente da tua missão? Você tá doido, não tem... Do propósito. Ó, tô todo arrepiado aqui, não tem explicação, entendeu? Mas, Vicente, essas lives eram para vender, que nada, a gente fazia isso para poder, né? Todo mundo só sabia comer, beber, né? Na pandemia, aquela loucura. Vão criar e foi. E eu detestava. E aí? Você vê. Olha, virou... Hoje a gente virou referência no nosso mercado lá, né, em produtos digitais. Mas você tem que estar aberto a essas mudanças. Não pode estar resistente. E outra coisa, hoje o seu subnicho é um. Mas de repente você viu que a coisa caminhou, está começando a abrir uma oportunidade em outro subnicho. Por que não? Perfeito. Por que não? Se é uma tendência, a gente tem que andar sempre, né, alguns passos na frente do concorrente, na frente, né? Cara, tem que estar aberto a essas mudanças. A mente tem que estar aberta. A mente poder enxergar essas oportunidades. Isso aí. Só que você só consegue ver se você tiver com os pares certos. E com as pessoas certas para poderem pegar você no colo e conduzir você, né, para essa nova jornada aí. Meu mentor, maravilhoso o nosso podcast. Muito bom, não foi? E aí, produção? Top, se né? deixar, a gente vai embora, vai, né? É porque tem horário, né? Senão a gente vai seguindo. Mas já fica aí o convite para essa turma toda, para a gente estar em outros, né? Outras temáticas aí, outros temas importantes. importantes. Você que está aqui no nosso podcast, parabéns, você está tomando essa decisão de consumir um conteúdo de valor, de qualidade, com uma pessoa que vive o palco do Brasil, que vive o mundo das palestras. O mundo dos negócios que envolve conhecimento e transformação. Então deixa seu comentário aqui nesse vídeo, não deixa de se inscrever nesse canal, curte, manda uma mensagem pra gente, compartilha com outras pessoas. Eu tenho certeza que você conhece alguém que tem um talento maravilhoso, que poderia se tornar palestrante, que ainda não deu esse passo. Manda esse vídeo para ela, convida ela para assistir esse podcast, segue o perfil do Vicente no Instagram, nas redes sociais, e com certeza a gente vai somando com mais informações para que você se torne um palestrante que possa faturar acima de 50 mil por mês, porque isso é possível. E Arley, nós estamos buscando esses talentos aí, tá? Eu costumo dizer que tem um monte de pedra preciosa ainda para a gente descobrir,
para trazer para perto, para a gente poder lapidar e brilhar nos palcos desse Brasil nosso aí. Estamos em busca deles, né? Vem com a gente que eu vou ter o maior prazer, satisfação em poder ser seu mentor, te ajudar a conduzir aí nesses palcos da vida aí. É isso aí. Partiu, pode palestrar. Uhul! Valeu, meu amigo. Valeu, irmão. Obrigado. Um abraço, gente. Tchau, tchau.